Quando ganhou o Bolsonaro, eu fiquei numa coisa assim, pô, vá lá. Quem sabe Mas eu pouco também. de liberalismo no Brasil. Eu não sei, né? Exato. Quem sabe? E eu fico pensando o que seria, se teria dado menos errado se a gente não tivesse tido o episódio mundial da pandemia. Será que a política mais liberal talvez não tivesse dado uns frutos? Veja, a gente precisa entender no Brasil o que diabo é que as pessoas entendem por política mais liberal. Porque o Bolsonaro... Eu conheço o Bolsonaro há 25, 30 anos. Eu era governador em 93. Você não tinha nascido ainda. 93. Eu tinha, 93. 93 eu já era governador. E o Bolsonaro era um deputado aloprado, que fez um discurso defendendo o fechamento do Congresso, não sei o que e tal, e eu, jovem governador do Ceará, pedi a cassação e a prisão do Bolsonaro. Naquela data. Eu conheço ele de longa data. Sabe o que o Bolsonaro tem de liberal, irmão? No sentido técnico da palavra? Nada. Eu sei. Assim, pra mim, isso daí caiu no colo dele. Estatista, corporativista. Ele existia, sabe? A razão de ser do Bolsonaro era a defesa de microprivilégios de funcionário público militar. Isso era o universo do Bolsonaro. Gratificação, quinquênio. Era tudo que ele entendia. E o Bolsonaro, se você quiser, irmão, você que não for fanático, recupera a opinião do Bolsonaro sobre a privatização da Eletrobras. São coisas muito fortes. Eu não posso aceitar a privatização da Eletrobras, porque não sei o que, isso é o regime do país, e nós vamos ter que entregar a tarifa para o capital estrangeiro, uma estatal chinesa e tal. Pega isso dizendo em 2018, rapaz. 2018 tem nada de liberal, isso é tudo um grande estelionato. Grande estelionato. Como o Lula não tem nada de esquerda. Mas ele aglutinou uma força política, digamos assim, porque ele tem o Guedes... O que ele fez foi terceirizar que nem o Lula. Sim. Que nem o Lula. Então, mas a nossa aspiração era essa. Qual é a engenharia da política no Brasil? Você faz a presidência da República ser testa de ferro de 3 interesses. Se for do lado do Lula. Primeiro interesse, os bancos controlam a economia. Segundo interesse, a esquerda controla a agenda identitária, as políticas sociais, a agenda identitária, Ministério do Negro, Ministério da Mulher, Ministério não sei de que era o Lula. Tá certo? E entrega vamos dizer, a política ao centrão. A política, a fisiologia ao centrão. Qual é o modelo do Bolsonaro? Terceiriza a presidência para os bancos. Pauta moral. Para os bancos. Troca a pauta identitária pelo reverso da pauta identitária, explorando a evolução cristã, pentecostal brasileira, e entrega a política para o centrão. É isso que eu estou falando. Aí o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes? Claro que são pessoas diferentes. A Dilma é uma pessoa diferente, o Fernando Henrique é uma pessoa diferente. Mas estão usando os mesmos mecanismos. Rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. E a militância cá embaixo também virou isso. Um fanatismo absolutamente hidrófobo, que impede a racionalidade. Você não pode discutir mais nada. Agora, hidrófobo raivoso. Tá bom, gente? Hidrofobia é a raiva. É isso aí. Eu tenho umas coisas do projeto do Ciro pra discutir. Não sei se agora é a hora. Porque é o seguinte, eu tenho... Eu até fiz um story sobre isso. Acho muito legal para poder vir aqui. E aí tem o livro do cara. Você pode ler ali, ele não pode desmentir o que ele já escreveu. Você pode concordar ou não. Veja bem. Eu falei no último programa que você... Assim, posso discordar de várias coisas que tá aí, mas tem um plano. Isso. Tem um plano. Isso. E assim, teve um... Eu preciso aqui pedir uma desculpa, talvez, que alguns programas pra trás aí, a gente tava conversando e eu falei, mas ninguém tem projeto e tal. Eu magoei. Mas eu sou fã. Mas é que eu não tava falando falando de você. Eu tô brincando. Porque, tinha um contexto ali onde tava só os candidatos. Só o Lula e o Bolsonaro. Isso, claro. Vai lá. Enfim, o que eu tô dizendo assim, aí muita gente pode achar que isso é puxar saquismo, mas é que não é, porque eu acho que isso deveria ser o mínimo. Votar em projetos. Você não fez nada demais, Ciro, digamos assim. Mas nada mesmo. É que aqui no Brasil, quando alguém dá qualquer traço de lucidez, quer dizer, inclusive um amigo meu, grande amigo meu, sócio, Sama, pediu pra eu até perguntar isso, assim, que é por que as pessoas, quando vão contratar um funcionário, quando vão escolher um médico, elas dão tanto valor pra capacidade, pra capacitação. O brasileiro tem esse olhar. A gente quer o melhor, a gente quer mesmo quem não tem a capacitação, quer usar serviços de pessoas que sabem o que estão fazendo. Na hora da eleição, que é o cargo máximo,
a pessoa deixa isso em segundo, terceiro, quarto plano. Não, se o cara sabe alguma coisa, se ele tem algum estudo, se ele tem alguma ideia pra concatenar de uma forma organizada, dane-se. O que importa é o que Concatenar sempre me pega. o que importa é o que ele representa, entendeu? O que importa é a imagem que ele vai passar e se ele representa, sabe, aquela figura que eu gosto e que eu me identifico, entendeu? É um concurso de Miss. É um concurso de Miss, exatamente. Mas isso é a apologia da ignorância. Por quê? Porque o líder máximo da esquerda brasileira nos últimos 30 anos faz a apologia da ignorância. Perfeito. Esse é o problema. E como ele tinha uma carga simbólica extraordinária, isso bastava para o Brasil, sabe, da redemocratização. Veja bem, quando ele entrou, ele mereceu parcialmente ou totalmente esse Eu mérito, ajudei, cara. né? Eu ajudei. O cretino é isso. Foi uma coisa... O cretino é isso. Eu lembro até hoje de pessoas indo lá Olha, na minha casa falar sobre o PT, falar sobre como isso ia ser uma revolução, e na hora que entrou, eu era muito novo, né? Na hora que entrou, foi tomado um sentimento, assim, de que realmente, sabe, tinha alguém ali que pela primeira vez ia ter um olhar mais social e que as pessoas estavam, né, ampliando o poder de compra e tendo oportunidades, e depois veio todo esse lance da educação, né, tal. Então, das universidades e tal. Mas, enfim, eu acho que se não cobrar um projeto num momento como esse, porque se a gente tá na maior crise de todas, então o projeto tem que ser ainda mais sofisticado e ainda mais complexo. Eu me prestei a ler o livro e quando eu fiquei sabendo que eu vim aqui, eu dei uma relida, né? E eu já falei que eu vejo muita coisa, tal. E se tem alguma coisa que eu represento, Ciro, é meio que o flow aqui a gente faz, que é essa indústria, digamos assim, mais moderna do Brasil. Da comunicação, das artes, da tecnologia, os programadores. Eu fico emocionado de ver que quando eu vou pra fora no Brasil, qualquer feira de tecnologia... Tem lá o stand dos brasileiros e eles estão, cara, aos trancos e barrancos com seus robôs, com seus projetos. A gente tem o Rafael Grassetti, se eu não me engano, eu sempre erro o sobrenome dele. Grassetti. Ele é diretor de arte, simplesmente, talvez, do jogo mais importante que existe no planeta, que é o God of War. Né? Aí os fanáticos de videogame vão brigar. Mas, assim, é indiscutível que é um dos títulos mais importantes, né? Tá ali no panteão das obras mais importantes. Tantos brasileiros que estão representados, assim, por essa indústria que eu faço parte. Lendo o teu livro... Tem uma hora que você está falando sobre a questão do câmbio, e você está falando especificamente de como a gente vai ter que, num primeiro momento, sacrificar de alguma forma esse impulso consumista de trazer coisas de fora, de comprar esses produtos tecnológicos como câmeras, notebooks, esse tipo de tecnologia, porque a nossa balança comercial não consegue dar conta disso com, enfim... agropecuária e, enfim, outros tipos de produção nacional que ainda está nesse estágio onde a gente só tem a matéria-prima e a gente não consegue, né, fazer outra coisa. Então, a minha pergunta, Ciro, é nesse sentido. Eu li isso e eu fiquei pensando, tem espaço nesse plano, no curto prazo, para um fomento a esse tipo de indústria? Eu te pergunto isso porque eu queria ser muito franco. Todas as pessoas que eu conheço, seja de esquerda, extrema esquerda, até as pessoas direitas, as pessoas, elas evadem o imposto alfandegário em algum momento. Eu conheço empresas que não existiriam se eles não tivessem, de alguma forma, comprado equipamentos no Mercado Livre, sem imposto. E isso que gera uma dúvida em mim, porque eu quero dizer assim, é simples... A gente não produz câmera nacional, a gente não produz computadores nacionais. Isso é muito importante. A gente não produz nada dessas coisas. Aí, hoje em dia, ainda tem um quociente que você está muito ligado nisso e eu quero te trazer esse dado. O nosso jovem que encontra na tecnologia, na edição de vídeo, na arte gráfica, uma oportunidade de... Eu conheço jovens que sustentam a família, hoje em dia, que não tem emprego regular, fazendo arte digital. Aqui no Flow, eu sei que vocês têm muita gente que trabalha com vocês, colaboradores. Como é que esse cara compete hoje em dia, comprando um computador com uma tributação altíssima, e depois ainda o câmbio, que não ajuda, com um cara que eu entro online hoje em dia num site de freelance internacional, e como é que ele compete com o editor americano, indiano, japonês, que paga quase nada de imposto, num câmbio super mais baixo, que tem todo o equipamento muito melhor que o nosso, o cara com um computador, a Pandora... Essa mistura, pra mim, ela é muito complexa de se entender, e eu queria que você me explicasse se a gente vai ter que aguardar um pouco, ou se dá pra gente caminhar, e quais são as medidas que a gente consegue encontrar pra... Rolandinho, a primeira grande questão, de novo, para ser complexo... Desculpa, eu fiz uma pergunta gigante. Não, fez muito bem, mas é o centro da estratégia. Primeiro, a crença de que o mercado tem resposta para isso deve ser morta.
Porque o mercado tem algumas distorções, do ponto de vista global, comparado com o Brasil. Coisa prática. Por exemplo, por que a China está fazendo o que está fazendo? Ela tem 3 características que nós não temos, por média, no empreendedorismo brasileiro e global. Primeira característica, financiamento dramaticamente barato. Olha, juro de novo. O dinheiro é barato, né, para conseguir, é isso. Mas muito. Traduzindo para as pessoas, se você quer emprestar alguma coisa... Você é o seguinte, na China hoje, você quer abrir uma fábrica de câmera, você toma dinheiro emprestado com 30 anos de prazo para resgatar, 5 de carência e juro de 5% ao ano. Percebe? Nossa. Que delícia. Então, qualquer pessoa que quiser empreender, não vai empreender neste ponto de vista. Financiamento. Isto aqui é política que faz. É claro, mas ele tem razão. Tem razão, imagina. Está com a ideia de empreender e cadê? Segunda, a assimetria competitiva, que é o liberalismo. A brasileira descuida de estudar isso. Eu não sou tosco ideológico, eu vivo antenado nas coisas do mundo. Então, segunda característica, escala. Escala é o quê? Invariavelmente, um produto ou serviço prestado em gigantesca quantidade, o preço final por unidade dele é mais barato do que custa produzir a mesma coisa, ou um similar, em pequena quantidade. Claro. E você consegue matéria-prima mais barato também, porque Tudo. você negocia Você muito... ganha escala, reduz os custos e reduz a lucratividade, a fração de centavo e tal. Mas vende muito e No Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que por definição trabalha em pequena escala. Então nós estamos estrangulados no juro, estrangulados na escala, e terceiro, chave de inteligência da tua resposta: tecnologia. Então, o último estágio da arte será o que vai sobreviver. Todos os estágios antecedentes ao último estágio da arte, setor a setor, morrerá ontem ou anteontem. Não será amanhã, vai morrer hoje, no mais tardar. Porque todos estaremos informados do último estágio da arte em matéria tecnológica, né? Então, essas 3 características não são alcançáveis via espontaneísmo individualista do mercado. Perfeito. Nós precisamos resolver o problema, então, que o Brasil precisa ter um projeto nacional... Rapidinho, só para deixar claro, o que você está dizendo é... Sozinho... A tecnologia, a parte da tecnologia que vai sobreviver é a tecnologia de última geração. De ponta. O resto vai morrer o anteontem. resto tende a desaparecer. 100%. Por isso que a gente não sobra compra, por exemplo, um celular velho. Né? Por isso que ninguém usa mais máquina de escrever. É com essa característica. Pode acontecer um vintage no vinil, pode acontecer um vintage na Polaroid. Percebe? Mas, sob o ponto de vista do mass consumption, quer dizer, consumo de massa, terá as características de sofisticação tecnológica de ponta, mega escala e financiamento dramaticamente barato na origem. Até na arte, na internet, que é isso que eu tô querendo dizer para traduzir. 100%. O Cinema. o cinema é distribuição. Tá certo? Você pode ter uma puta peça. Eu vi um filme indiano, eu gosto de ver filmes iranianos, indianos, coreanos. A Coreia tá bombando nisso e é um bom exemplo para nós brasileiros. Então, Ciro, até o YouTube, veja bem, youtubers americanos, olha que fenômeno interessante. Eles estão dublando agora o conteúdo deles e transmitindo assim. Lógico. É isso que eu quero entender de você. Sim, como é que a gente compete com esses caras? A primeira premissa é saber o seguinte: se isso é para ser resolvido no espontaneísmo individualista do... Não acredito nisso. Não aconteceu jamais na história da humanidade, mas isso é o prevalente no Brasil ideologicamente. Certo. Então, nós precisamos trazer de volta a ideia de coordenação estratégica e construir a superação dessas assimetrias competitivas com política industrial e de comércio exterior.